Alô, sejam todos bem-vindos a esta aula de variável complexa, quando falaremos sobre a fórmula integral de Cauchy para a derivada. Vamos lembrar que já provamos a fórmula integral de Cauchy, que nós reapresentamos aqui por uma questão de facilidade. Dado uma curva, dado um contorno C e um ponto aqui dentro desse contorno, então a integral no sentido anti-horário de f de z sobre z menos z0 dz é igual a 2π f de z0. E a condição é que a função f seja analítica sobre o contorno C e no interior dele. Vale essa fórmula integral sobre C. Observe que se a função é analítica sobre a curva C e no interior, o integrando deixa de ser analítico apenas quando z for igual a z0. E aí o denominador se anula. Portanto, esse integrando aqui deixa de ser analítico apenas nesse ponto. Então, quando isso acontece, o valor dessa integral, qualquer que seja o contorno C que tenha z0 no seu interior, é 2π vezes f de z0. Pois bem, e o z, então, é a variável de integração que percorre o contorno C no sentido anti-horário. Vamos fazer o seguinte. Para não dizer que esse z0 é um ponto particular, vamos trocar as variáveis, as letras usadas nessa fórmula, e usar a letra grega zeta em lugar de z como variável de integração. E usar z no lugar de z0. Então, no lugar do z, aqui, usar o zeta. E no lugar de z0, usar o z. Essa fórmula 2, ela é idêntica a esta, só que usamos a letra zeta para indicar a variável de integração e a letra z para indicar o ponto que está no interior do C. Então, agora, o nosso z está no interior e, em lugar de z como variável de integração, usamos a letra grega zeta. Ficamos com essa fórmula. Pois bem, e agora vamos usar esta fórmula integral de Cauchy para falar sobre a fórmula integral de Cauchy para a derivada. Pois bem, como z pode ser qualquer ponto no interior de C, vamos explicitar aqui o f de z e derivar essa expressão toda em relação a z. Então, explicitando o f de z, ficamos com esta expressão em termos dessa integral. Vamos derivar os dois lados em relação a z e do lado esquerdo a derivada é simplesmente f' de z. Do lado direito fica a derivada dessa integral. Vamos supor que a gente possa intercambiar a ordem de derivada com a integral. Posso passar a derivada para dentro da integral. Ficaríamos com essa expressão. Como aqui é uma função de zeta, então ficaríamos simplesmente com a derivada de 1 sobre zeta menos z em relação a z. Ora, a derivada em relação a z
de 1 sobre zeta menos z é igual à derivada em relação a z de zeta menos z a menos 1, que é igual a menos uma vez o zeta menos z a menos 2 multiplicado pela derivada de zeta menos z em relação a z, que é menos 1. Então, ficamos com zeta menos z ao quadrado, que é 1, a elevado a menos 2, que é 1 sobre zeta menos z ao quadrado. Então, a derivada, essa derivada, uma vez que o f de zeta, zeta não depende de z, eu tiro fora da derivada e ficamos, então, com zeta menos z ao quadrado no denominador. Isso na suposição de podermos trocar a derivada com a integral, mas esta é uma operação que precisa ser justificada. E nas próximas transparências nós vamos enunciar o teorema e mostrar de forma criteriosa que a forma é verdadeira. Então, temos aqui o teorema da fórmula integral para a derivada. Seja f de z uma função analítica sobre um contorno C e no seu interior. Para um ponto Z no interior de C, a derivada de f em relação a z é 1 sobre 2πi integral em C, no sentido anti-horário, da função f de zeta sobre zeta menos z ao quadrado de zeta. Observe que a variável de integração é zeta e o z é o valor que temos aqui à esquerda. Z aqui e z aqui. E esta é a chamada fórmula integral de Cauchy para a derivada. Pois bem, nas transparências aparecerá a prova por completo, e ela se baseia no fato de que, para provar que a derivada é dada por essa expressão, eu tenho que provar que o limite dessa razão vale isso. Ou seja, se eu conseguir provar, sem o limite, que isto menos isto vai para zero quando o ΔZ vai para zero, provaremos a fórmula integral de Cauchy. Primeiro, a gente toma o ΔZ pequeno, de modo que a circunferência que o z mais ΔZ não esteja aqui dentro. Então, eu acrescentei o ΔZ, e o ΔZ, então, é tão pequeno que o z mais ΔZ ainda está dentro da curva C. Na verdade, nem precisaria desenhar esta circunferência. É só a ideia de que o ΔZ seja tal que o ponto Z mais ΔZ esteja no interior da curva C. Então, esta razão incremental que escrevemos aqui pode ser escrita usando a fórmula integral de Cauchy, né? F de z mais ΔZ é 1 sobre 2πi vezes essa integral, onde no lugar do z fica o z mais ΔZ, menos o f de z, é 1 sobre 2πi vezes essa integral, em z. Como a integral é sobre a mesma curva, nós podemos colocar essas duas integrais sobre um único símbolo de integração, subtraindo esse integrando deste. Temos f de zeta no numerador e no denominador isso e isso. Subtraindo as duas frações, colocando sobre o mesmo denominador, vamos obter isso aqui. E o que nós precisamos provar é que esta fração, que agora eu posso escrever através dessa integral, menos essa vai para zero, né?
Então, a razão incremental menos a integral que eu quero provar, que é a derivada, vai para zero. Essa razão incremental nós escrevemos desta forma, menos a fórmula integral de Cauchy para a derivada, novamente integral sobre C em ambas, coloco 2π em evidência e escrevo as duas integrais sob um único símbolo de integração. Se fizerem as contas, né, é 1 sobre isso menos 1 sobre isso, vai dar 1 sobre isso aqui. Bom, então agora só basta provar que esse termo aqui, aí o ΔZ, que ficaria aqui dentro da integração, como a integração é em zeta, eu ponho o ΔZ fora da integral. E se eu provar que isso vai para zero, quando o ΔZ tende a zero, provaremos que esta razão incremental tem limite e o seu limite é essa integral, exatamente o que a gente quer provar. E aí, vocês poderão acompanhar o raciocínio, não é? A gente vai tomar agora uma circunferência CR. Vamos apagar aqui. Uma circunferência CR. C, índice R, de raio R, que fica contida no interior da curva C. Fica no interior da curva C. E a gente toma um dz que é menor que R sobre 2. Então, um dz bem pequenininho aqui, menor que a metade de R. Então, o Z mais ΔZ vai ficar aqui dentro de CR. E a distância desse ponto até essa circunferência vai ser maior que R sobre 2, porque essa distância é menor que R sobre 2. Então, a distância daqui até aqui é maior que R sobre 2. Aqui sendo Z mais ΔZ. Z mais ΔZ. Essa distância é maior que R sobre 2. E lembrar que o zeta, como é uma variável de integração, é um ponto genérico da circunferência. O ponto da circunferência mais próximo desse é esse aqui. E a distância desse ponto a esse é maior do que R sobre 2. Então, se eu pegar qualquer outro ponto da circunferência, a distância entre Z mais ΔZ e um zeta genérico da circunferência sempre é maior que R sobre 2. E o integrando, esse integrando aqui, ele é analítico em C, entre as curvas C e CR. Onde ele deixa de ser analítico? Quando o zeta é Z mais ΔZ e quando o zeta é Z. Ou seja, nesses dois pontos aqui, que eu vou desenhar em vermelho. Nesse ponto e nesse ponto. Nesses dois pontos, ele deixa de ser analítico. No resto, é analítico. E, portanto, entre as duas curvas e sobre as duas curvas, o integrando é analítico. Então, a gente pode substituir a integral em C pela integral em CR. Ótimo. E aqui há umas estimativas, porque a F sendo analítico sobre a circunferência, como a circunferência é um conjunto fechado e limitado,
e a função é contínua, ela é limitada na circunferência, né? E isso aqui é maior que r sobre 2, isso é exatamente, se eu pego a distância de z a qualquer zeta r, elevado ao quadrado, a distância, então, de zeta a z é r ao quadrado. E, portanto, o módulo dessa integral, ela é menor ou igual ao módulo de ΔZ, vezes m, que é uma constante que majora o f de zeta em CR, e o denominador, não é maior que r sobre 2 vezes r ao quadrado. Então, o inverso é menor que r sobre 2 vezes r ao quadrado. Então, essa expressão é um majorante do integrando, majora o integrando, vezes o comprimento de CR, que é 2πr. Simplificando isso aqui, nós vamos obter 4πm sobre r ao quadrado vezes o módulo de ΔZ. Né? E vai para zero quando o ΔZ vai para zero. Mantendo o R constante, né? Posso fazer o ΔZ tender a zero. Ou seja, esse ponto tender a esse. E isso completa a prova do teorema. Isso é extremamente interessante, porque ela nos permite calcular a derivada da f no interior de z em termos dessa integral. E qual é a única condição para que a função f seja analítica no contorno C e no interior? Basta isso. Para todo ponto Z no interior deste contorno, a derivada tem essa expressão. Né? E, bom, e o que está nos dizendo esse teorema? Que se a função é analítica, num contorno C no interior, ela tem derivada no interior. O Z é qualquer ponto no interior de C. Então, a f tem derivada no interior do contorno aonde a função é analítica, tanto no contorno quanto no interior. Olha que coisa interessante. Basta analiticidade. E, bem, temos aqui, agora, a fórmula integral de Cauchy para a derivada segunda. Nós já provamos que se a função for analítica num contorno C e no seu interior, ela tem derivada. E a derivada é dada por essa expressão. Se a gente admitir que a derivada segunda existe, derivando os dois lados, né, trocando a ordem da integral com a ordem da derivada, ao derivar zeta menos z ao quadrado em relação a z, quando a gente calcula a derivada em relação a z de zeta menos z ao quadrado no denominador é zeta menos z a menos 2. Quando a gente deriva isso, dá menos 2 vezes zeta menos z a menos 3, que eu tenho que subtrair uma unidade, não é? Multiplicado pela derivada do termo entre parênteses, em relação a z, que é menos 1. A derivada do termo entre parênteses em relação a z é menos 1. Esse menos com esse menos fornece 2 vezes zeta menos z a menos 3. Então, quando a gente troca a ordem de integração com a de derivada em relação a z, então fica a derivada
em relação a z do f de zeta sobre zeta menos z ao quadrado. O f de zeta não depende de z, eu ponho fora da integral, ficamos com d de dz de 1 sobre zeta menos z ao quadrado. E como acabamos de mostrar, a derivada de zeta menos z, ela é igual, então, o f de zeta e 2, aliás, 2 vezes zeta menos z a menos 3. Esse 2 podemos tirar fora da integral e cancela com esse 2 que está aqui. Então, fica 1 sobre π, f de zeta, zeta menos z ao cubo. Ora, aliás, aqui é mais. Bom, e a gente vai provar o seguinte: se a nossa função f for analítica num contorno C e no interior, então realmente a derivada segunda existe e é dada por essa integral para qualquer z no interior de C. Então aí está o enunciado do teorema. Seja f de z uma função analítica sobre um contorno C e no seu interior. Para um ponto z no interior de C, a derivada segunda de f em relação a z existe e ela é dada por essa expressão. Olha que coisa interessantíssima. Se a função f de z é analítica num contorno e no interior dele, então ela tem derivada primeira, tem derivada segunda. Não é? E se tem derivada segunda, é porque a derivada primeira é analítica, porque a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Olha que interessante. Bem, a demonstração desse teorema segue exatamente a mesma linha que o caso anterior, né? Só que envolve um pouquinho mais de contas. E aí, eu acredito que aquele aluno interessado possa acompanhar o raciocínio, fazer as contas, interromper o vídeo para olhar cada uma dessas expressões e verificar se elas estão corretas. Não é? Continua, não é? A mesma coisa, né? A gente escolhe um ΔZ suficientemente pequeno, de modo que a distância desse ponto ao zeta pode ser maior ou igual a R sobre 2. Bom, e para qualquer zeta da circunferência CR, né? E desenvolvendo aqui essa diferença, a gente prova que essa razão incremental menos essa expressão, que é um fatorial de 2 aqui, foi posto porque vai aparecer um fatorial de 2 no caso de n, e aí a gente cancela o 2 com 2, dá 1 sobre π. E essa diferença vai para zero, porque aqui aparece ΔZ e ΔZ, e vai para zero quando o ΔZ tende a zero. E aí provamos, então, que a derivada segunda, que é o limite desta razão incremental, quando o ΔZ vai para zero, realmente vale 1 sobre π vezes essa integral aqui em CR. Mas a integral em CR é igual à integral em C, porque a função entre CR e C ela é uma função analítica. Além de ser analítica sobre os dois contornos, CR e C. Então, a gente pode trocar a integral numa pela integral na outra, não é?
é o que nós comentamos aqui no início da prova. E com isso, a gente, então, encerra esta aula e, em breve, voltaremos para falar em algumas consequências desses teoremas que acabamos de falar, não é? Então, até breve e volto a falar com vocês e espero que continue ouvindo as nossas aulas.